Olá, quinto ano. Nossa matéria de português de hoje nós vamos ver os verbos irregulares dizer e ir e preposição. Verbos irregulares, como nós já falamos semana passada, são aqueles que apresentam alterações no radical ou nas terminações ou nos dois ao mesmo tempo. Ou seja, eles não seguem os modelos de conjugação, tá? Então, hoje nós vamos ver o verbo irregular, primeiro aí o dizer. A forma no infinitivo é dizer, no gerúndio dizendo e no particípio dito. E aí nós vamos conjugar aí no modo indicativo o tempo presente. Eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Pretérito imperfeito, eu disse, tu disseste, ele disse, nós dissemos, vós dissestes, eles disseram. Pretérito imperfeito, eu dizia, tu dizias, ele dizia, nós dizíamos, vós dizíeis, eles diziam. Pretérito mais que perfeito, eu dissera, tu disseras, ele dissera, nós disséramos, vós dissereis, eles disseram. No futuro do presente, eu direi, tu dirás, ele dirá, nós diremos, vós direis, eles dirão. E no futuro do pretérito, eu diria, tu dirias, ele diria, nós diríamos, vós diríeis, eles diriam. Nós vamos ver agora o verbo irregular ir, também, num modo indicativo. O verbo no infinitivo é ir mesmo, no gerúndio é indo e no particípio é ido. Então vamos lá, modo indicativo. Presente do indicativo. Eu vou, olha, muda completamente, o verbo é ir, mas quando eu conjugo no presente, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão, para você ver como eles não seguem o modelo mesmo de conjugação. Pretérito perfeito do indicativo, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram, ou seja, o radical, as terminações mudaram completamente de um para o outro. Pretérito imperfeito do indicativo, eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos, vós íeis, eles iam, completamente diferente também dos outros. Futuro do presente do indicativo, eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos, vós ireis, eles irão. Futuro do pretérito do indicativo, eu iria, tu irias, ele iria, nós iríamos, vós iríeis, eles iriam. E o pretérito mais que perfeito, eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis, eles foram. Nós vamos ver agora as preposições. A preposição ela é a classe de palavra invariável. O que são invariáveis, São quando elas não mudam nem para gênero, nem para número, ou seja, não importa se é masculino ou feminino ou se está no plural ou no singular. Ela é invariável, ela não vai mudar. Então, é a classe de palavra invariável que liga duas outras palavras entre si. É a preposição. Então, sem elas, muitas expressões ficariam sem sentido e não seria possível entendê-las. Se eu falar assim, comi sorvete de morango. Agora, o de eu sei que é preposição. Se eu tirasse o de, eu ia falar comi sorvete morango. Ficaria sem sentido, Ficaria uma expressão que às vezes as pessoas não conseguiriam entender. Então, essa preposição de está ligando o substantivo sorvete ao morango. Sorvete de morango. Veja algumas preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, durante, em, entre, para, por, perante, sem, sob e sobre. E aí nós vamos ver que as preposições, elas têm algumas combinações, algumas contrações. Elas podem se combinar com pronomes, elas podem se combinar com artigos, com advérbios e formam uma nova preposição. E aí nós vamos ver algumas combinações e contrações das preposições com outras palavras. Olha só. A preposição de mais o forma o do. De mais ele, dele. De mais este, deste. De mais isto, disto. De mais esse, desse. De mais isso, disso. De mais aquele, daquele. De mais aqui, daqui. De mais ali, dali. A preposição em mais o, no. Em mais ele, nele.
em mais este, neste, em mais isso, nisto, em mais esse, nesse, em mais isso, nisso, em mais aquele, naquele, em mais um, num. A preposição por, ou per, né? Mas a gente nem utiliza o per hoje em dia tanto, nós utilizamos mais o por. Por mais o, pelo. Por mais a, pela. Por mais os, pelos. Por mais as, pelas. E a preposição a, né? É até interessante quando nós usamos a crase, né? É quando eu tenho a preposição a mais o artigo a. E aí, juntando os dois, forma o a craseado. A mesma coisa, né? A preposição a mais o artigo as. Eu formo o as craseado, tá? Então, essas são algumas das combinações e contrações da preposição.